Ok, Paulinho, tudo certo? Tô rodando, então vamos nessa. Roberto Cabrini, muito obrigado por você nos atender. Seja bem-vindo aos 10 Necessários. Bem, como é que você está? Satisfação conhecê-lo. É minha. Um cara que é ícone do jornalismo brasileiro. Tenho a honra de entrevistá-lo. A honra é minha. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos tomar um café? Vamos lá. Manda bala. Paulinho, quando você quiser, hein? Roberto Cabrini, mais uma vez, obrigado por você Eu que agradeço. ter nos aceitado. E me diga uma coisa, você viu um vídeo na internet ontem, ovacionado no município de São Cristóvão, vai ser o futuro prefeito da cidade, não? Olha, carinho sempre é bacana, mas o nosso objetivo é prestar um serviço através do bom jornalismo. O jornalismo que não ajuda a população de alguma forma é um jornalismo inútil. Então, embora o carinho seja bacana, eu evito que isso tire o nosso foco no trabalho que está sendo realizado. Até porque você não começou ontem, né? Com certeza. Você com tem certeza. quantos anos de estrada já? Eu tenho 35 anos já fazendo isso. Me lembro muito, é claro que tem muitas reportagens importantes, mas é claro que o dia em que nós perdemos Ayrton Senna... Claro, foi muito marcante na minha muito carreira, marcante. para o país inteiro. E eu cobri os últimos passos do Ayrton Senna, os últimos 3 anos. Eu fui o repórter que mais esteve com ele. Era a minha missão cobrir a Fórmula 1 e principalmente o Ayrton Senna. Tinha um relacionamento muito bacana com ele. Senti muito, mas procurei cumprir a minha função, a minha missão. Eu lembro muito da sua passagem, a sua missão árdua naquele momento de você ter que informar que o Brasil perdeu um ídolo. Não era um ídolo, né? Foi um dos momentos mais desafiadores da minha carreira, porque eu estava no autódromo, fui o primeiro a chegar no hospital, e logo de início percebi que não havia mais qualquer esperança e tinha consciência de que eu tinha que anunciar o inevitável, que era a morte dele, de uma forma precisa, não podia perder a precisão dos meus fatos, porém, ao mesmo tempo, respeitosa. Você não voltou pode ser recentemente frio. lá, né? Você voltou recentemente. Voltei nos 20 anos da Conexão. morte dele, fiz uma conexão especial, até porque eu sempre fui detentor de muitas informações, eu vi tudo ali, sabia todos os bastidores da Fórmula 1 e fiz um documentário que marcou bastante também para mim, os telespectadores gostaram muito também. Não tenho dúvida. Bom, você está a Sergipe com a missão aí árdua, né, cumprindo com a sua missão de fazer o bom jornalismo, assim eu entendo que é o jornalismo investigativo, com fatos, né, denunciando quando tem que denunciar. Não é a primeira vez que você vem a Sergipe? Eu já tinha estado aqui, mas por uma grande investigação, digamos que tenha sido a primeira. Como é que isso surgiu para você, Cabrini? Eu sei que você deve receber milhões de informações, imagino o Brasil inteiro, eu tenho aqui uma importante denúncia e você tem que fazer aí uma escolha, né? Olha, eu posso contar para você que todos os dias nós recebemos pelo menos 20 denúncias, das mais diversas formas, das mais diversas procedências, das mais variadas importâncias. Até porque nós estamos num país onde nem sempre as pessoas confiam na justiça e muitas vezes elas veem no jornalismo investigativo uma forma de se atingir uma justiça social. Nós procuramos priorizar as matérias de acordo com a importância perante a população, de acordo com a importância social Sim. de cada reportagem, porque nós temos uma equipe de 20 pessoas, não podemos dispor de todos os recursos, não podemos aplicar todos os recursos em todas as pautas, precisamos ser bem seletivos. Mesmo a gente procurando ser bem seletivo, muitas vezes você apura um determinado acontecimento e você não comprova. Você até sabe que aquilo de fato está acontecendo, mas não consegue atingir as provas necessárias para veicular esse acontecimento de uma forma responsável. A gente prioriza pela importância social, pelos abusos que eventualmente sejam cometidos contra a população. Sim. Direitos aviltados são uma matéria, representam um assunto que me interessa muito, interessa a toda a nossa equipe. Nós cumprimos um papel social de dar voz àqueles que não têm vez e de desempenhar um jornalismo completamente apartidário. Eu não acredito em jornalismo com ligações partidárias. Não Perde a credibilidade totalmente? É assim que eu vejo. Hoje em dia, eu até me deparo com alguma tristeza do quanto o jornalismo partidário tem se proliferado no país. Jornalismo veiculado a determinado segmento, este ou aquele partido. Eu sou totalmente contrário a esse tipo de pensamento. Escolho as matérias pelo mérito, pela importância dela, independente de envolverem A ou B. O importante é o mérito da questão, o quanto o que está sendo denunciado afeta a população
como um todo. Como é que isso chegou a você, por exemplo? Especificamente? Foi deflagrado pelo Célio, né? Um empresário que é conhecido aqui em Sergipe. Nós estávamos investigando outro assunto que afeta a população e tínhamos já informação sobre fraudes em licitações em várias partes do Brasil. E ao nos aprofundarmos num determinado assunto, tendo também interesse na questão da merenda escolar, nos deparamos com uma situação muito difícil. Sabíamos que havia participantes, pela informação inicial que nós apuramos, notamos que ele, em princípio, estava tendo, era contrário à maneira com a qual estava sendo feita. E, enfim, nós estabelecemos uma estratégia para registrar. Mais importante aí do que o depoimento do Célio, você poder filmar, você poder registrar, documentar como a quadrilha opera. Isso é importante. A opinião dele, o depoimento dele, é uma coisa secundária nisso daí. Foi o que mais lhe surpreendeu, se é que houve alguma coisa que lhe surpreendeu? Olha, o que acontece aqui em Sergipe está acontecendo em todo o Brasil. E à medida em que nós temos a possibilidade de documentar isso, a gente vai veiculando. Apenas aqui em Sergipe, apenas aqui no estado, nós tivemos a possibilidade de documentar. Então, nós sabemos que a exploração da miséria, a indústria da fome, a indústria da merenda escolar, das licitações fraudulentas, elas são recorrentes em todo o país. E o que mais me impressiona em tudo isso é como empresários têm a coragem de explorar a fome de quem mais necessita. De tudo isso. A frieza com que eles exploram o sofrimento alheio. Isso é uma coisa que me impressiona muito. Em algum momento, você chegou a ser intimidado? Colocaram a sua matéria, a reportagem, a maneira como você colocou, de que você estaria, pelo menos... Olha, nada que fosse diferente do que a gente já está acostumado. Eu costumo dizer que denunciados não mandam flores. Isso aí faz parte. Nós não fazemos reportagens por fins pessoais contra esse ou aquele indivíduo. Nós fazemos pelo mérito, pela maneira com a qual o que está sendo denunciado afeta a população. Então, existem pessoas que estão envolvidas, elas são mostradas e só são mostradas à medida em que elas afetam direitos coletivos, não direitos individuais. Nós não estamos aqui para invadir privacidade de ninguém, não é esse o nosso objetivo. O objetivo é defender a população, porque eu acho que o jornalismo tem que estar à defesa da população. Não tenho dúvida disso, também acredito muito nisso, foi nessa escola, inclusive, que eu aprendi. O fato da então prefeita Rivanda ter renunciado ao cargo menos de 24 horas depois da matéria ter ido ao ar, isso lhe surpreendeu de alguma forma? Você esperava isso? A gente espera tudo, inclusive uma renúncia. Mas, enfim, é uma decisão dela, né? Que não cabe a mim julgar. Jornalismo não julga. Mas ela com a renúncia, ela não chegou, na sua avaliação, atesta aquilo que tudo Muitas pessoas pensam dessa forma. Acho que não seria coerente por um jornalista que fez a investigação fazer esse tipo de julgamento, né? Tem pessoas que pensam dessa forma. Enfim, eu respeito todas as opiniões. Bom, outro vídeo que foi maciçamente divulgado nas redes sociais, as emissoras de rádio aqui aproveitaram demasiadamente o embate, né, que acabou acontecendo ali na Liberdade. Olha, eu vejo isso que você está se referindo apenas como uma entrevista um pouco mais calorosa, né? Talvez tenha atingido um nível de uma entrevista dessa forma, porque a prefeita estava insistindo em dizer que escolas municipais não tinham sido mostradas, quando é uma tremenda mentira, isso não é verdade. Nós documentamos isso em várias escolas municipais e estaduais, porque o objetivo não é denunciar esse ou aquele município, não é denunciar se é municipal ou se é estadual. A quadrilha tem seus tentáculos, esses tentáculos atingem municípios, atingem escolas municipais, atingem escolas estaduais. Então a situação é muito mais grave do que ela não se reduz a São Cristóvão. São Cristóvão é apenas uma parte, uma ponta do iceberg, entendeu? Então... Mas esse tipo de confronto que aconteceu ali, vou usar a palavra confronto, não sei se é essa a palavra certa, mas não é normal. Eu não confronto... Olha, pode acontecer, até porque denunciados não mudam flores, né? Enfim, eu fiz as perguntas, as colocações legítimas que um repórter investigativo faz. Da minha parte, não havia qualquer emoção. Pergunta quem pode, responde quem tem coragem, né? Da minha parte, não havia nenhuma emoção. Apenas a vontade de exercer jornalismo investigativo. Ponto final. Você acredita que isso seja apenas uma ponta de um iceberg? Não há a menor dúvida disso. Tem muito mais gente envolvida, outros municípios... Você não voltou a Sergipe à toa. Olha, essa quadrilha continua, claro, sempre vou continuar investigando.
Esse não é um trabalho de um indivíduo só, né? Esse é o trabalho de todo o jornalismo de Sergipe. Aliás, eu fiquei muito bem impressionado como existem valores jovens e muito talentosos, pessoas corajosas, expostas a fazer do jornalismo também um veículo de justiça social, que eu acho que essa é uma das nossas missões. E esse é um trabalho de toda a classe jornalística, de toda a sociedade. Toda a sociedade tem que estar engajada, todos os setores, o Ministério Público tem uma contribuição imensa, o Judiciário tem uma contribuição, a Polícia tem outra contribuição também altamente importante. É um momento onde a população está engajada. Essa é a grande notícia. Eu fiquei muito impressionado como a população apoiou esse trabalho e o que isso indica? Isso indica pessoas que estavam sendo retiradas dos seus direitos mais elementares. Não haveria essa repercussão social se as pessoas não estivessem sendo desrespeitadas nos seus direitos. E a situação da merenda escolar, não só aqui em Sergipe, como em todo o Brasil, Sim. ela é crítica. Cobra-se por uma merenda escolar de primeiro mundo, caríssima, com todos os elementos, e aquilo que é entregue é uma merenda escolar aviltante. O que isso indica? Sem a menor sombra de dúvida, só uma coisa, e isso eu posso dizer sem fazer juízo de valor, porque é uma indicação forte e uma prova absolutamente clara. Isso é roubo. Quando você cobra uma merenda escolar caríssima e entrega rosquinhas, você está roubando a população. Para a gente finalizar. Cabe à justiça definir quem está roubando. Claro. E prender. Né? Com certeza. Né? E o dinheiro que foi lá roubado ser devolvido. Né? Porque certeza. só a prisão também não é o suficiente. Mas ó, a gente não pode se iludir. Não podemos, com um jogo de palavras, não é isso, é outra coisa. E tá. As pessoas tentam nos enrolar, né? Vamos dizer assim, tentam distrair, tentam, porque é isso, ou porque é aquilo. Na verdade, elas querem fazer com que a gente perca o foco de um roubo contra um direito elementar da população, que é o de ter uma merenda que respeite, porque esse dinheiro essa merenda não é nenhum favor, não. É um direito da população. E eles torcem para um próximo escândalo aparecer para que mude o foco. É sempre assim no país, né? É verdade. Um escândalo acaba encobrindo o outro e aí a quadrilha que roubava acaba sendo esquecida e continua roubando. Bom, para a gente terminar, a investigação evidentemente que continua. Com certeza continua, não só da minha parte, como da parte de todo jornalista de convicções, não só em Sergipe, como em todo o país. Roberto Cabrini, obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo mais uma vez. Tenha a mim, esse programa, como um parceiro nisso tudo. Tudo aquilo que você falou, também acredito piamente, foi na escola que eu aprendi. Meus pais são jornalistas, eu aprendi exatamente isso que você falou aí. Jornalismo tem que servir à população. Senão não tem sentido, senão é inútil. Obrigado, Cabrini. Grande abraço. Prazer rever. Fala, galera. Desde já, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você que tem deixado o seu recado nas redes sociais, tem deixado o seu carinho, a sua crítica, a sua sugestão. Muito obrigado mesmo. Os 10 necessários segue com a sua missão de levar conteúdo de qualidade a você que assiste pela TV Cidade e também pelo YouTube. Semana que vem a gente conversa com um dos maiores e melhores desportistas do estado de Sergipe. Estou falando de Ribeiro Neto, Popó da Gávea. Vamos conversar sobre o auge e a decadência do futebol sergipano. Sexta-feira que vem, com uma pequena modificação. Ao invés das 8 horas no YouTube, você vai acompanhar ao mesmo tempo na TV Cidade, no YouTube, a partir das 10 da noite. Portanto, semana que vem, 10 da noite no YouTube e na TV Cidade. Forte abraço para você e até lá. Fui!